Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário de lição 2 no qual tem como tema Esperanças Frustradas. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia, me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, antes de nós entrarmos neste comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo produzido aqui no canal, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, a lição 2 tem como tema Esperanças Frustradas. Uma coisa que é importante do ponto de vista histórico da igreja é uma relação que teve entre Constantino e a igreja cristã lá nos anos 300. Por quê? Constantino foi alguém que fez algumas jogadas políticas para tentar minimizar um conflito. O cristianismo era um poder em ascensão, era alguém que estava dando ali um poder que estava tendo muita influência no seu meio. E Constantino, ele queria continuar no poder, ele queria controlar. Tanto que tem até um autor chamado John William, que ele escreve o seguinte em relação a esse conceito entre Constantino e a igreja. Ele diz assim, ó: o objetivo de Constantino era fazer da teologia um ramo da política, e a esperança de todo bispo do império fazer da política um ramo da teologia. Então, Constantino queria controlar o povo através da teologia, no quesito ali, se eu libero isso aqui, se eu libero aquilo ali, vai ficar um pouco mais fácil. E os cristãos que estavam sendo perseguidos até ali, mas com Constantino começaram a ficar um pouco mais tranquilos, de ter algumas regalias, do ponto de Constantino bancar algumas coisas para os bispos, ter alguns empréstimos sem juros, ter ali algumas festas, comida, ou seja, a perseguição que estava levando a igreja no reino, ali no Império de Constantino, no reinado de Constantino, foi sendo reduzido. Só que tinha um outro movimento político ali, ao mesmo tempo, com o Licínio, e eles não tinham interesse, porque eles tinham receio que Licínio tomasse o poder e a perseguição voltasse. Então, eles olhavam Constantino como se fosse aquele salvador da pátria e Licínio como um anticristo, como aquele que era contra a vontade de Deus, contra a liberdade, contra todos os princípios da igreja. Porém, essa ideia de Constantino, essa união entre igreja e Estado, teve algumas consequências. Dentre elas, a cultura pagã entrou no meio cristão e também a tirania, a perseguição. Aqueles que eram perseguidos passaram a se tornar os perseguidores de outros religiosos, de pessoas que não concordavam com a fé, com as doutrinas da igreja. E olhando para todo esse crescimento histórico da igreja, dessa evolução, desse processo, nós percebemos algumas coisas que vão dar consequências, por exemplo, para um poder político-religioso que tem total influência. Porque lembre-se, quando nós vamos ali para a Idade Média, a Igreja Católica ela tem um poder tremendo, maior do que até o rei. Então, tudo isso começou por causa deste movimento de Constantino, de aprovar leis favoráveis para o meio cristão, mas com o propósito de controlar a população, de controlar esse movimento e colocar esse movimento ao lado dele, para que ele não perdesse o poder que ele tinha conquistado e não perdesse o povo. Por quê? Você tinha um movimento cristão em alta e um movimento pagão que estava ali também. Então, Constantino une esses dois movimentos com algumas leis, com alguns decretos, e ele começa a organizar a igreja, começa a mudar, por exemplo, o dia de guarda. É Constantino que faz um decreto onde todo cristão deveria guardar no domingo e deixar de guardar no sábado. Então é Constantino que começa a organizar o paganismo junto com o cristianismo, e aí isso começa a gerar as consequências que nós temos na história e as consequências que nós temos até o nosso dia de hoje. E esse casamento entre paganismo, Estado e igreja, ele teve péssimas consequências. Durante essa semana,
nós vamos explorar os princípios bíblicos que deveriam ter impedido essa união entre Estado e Igreja, e também as consequências dessa união que foram tão marcantes para a história, tão marcantes para os cristãos, tão marcantes para as pessoas que aderiram a este movimento, e as consequências que foram distribuídas ao longo dos anos, que acabaram aqui atingindo tanto a nossa história presente, quanto a nossa história um pouquinho mais para trás, que teve uma mudança terrível em muitos aspectos. E hoje, eu e você somos convidados a resgatar essas verdades por causa desta união que foi realizada de forma indevida. Então, me acompanhe nessa semana. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever e ativar o sininho, porque essa semana está muito top a lição e nós vamos nos aprofundar muito nesse conceito e nas mudanças causadas por esta união entre igreja e Estado. Mas neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos e de sabermos mais de Ti, meu Pai. Pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração nessa semana para entendermos os problemas da união entre Estado e Igreja, olhando para a história, olhando como Constantino agiu, Pai, e como o poder político religioso mais uma vez fará exatamente a mesma coisa, tentando essa união entre Estado e Igreja. Pai, trabalhe em nós para que os nossos olhos sejam abertos e que realmente possamos entender a Tua Palavra e entender as coisas que estão para acontecer, olhando para as coisas que já aconteceram. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais.